Mensagem de Deus para o seu coração. É muito importante ouvirmos a palavra de Deus e entendermos a revelação da palavra, o ensinamento. Eu quero declarar em nome de Jesus que ao ouvir esta palavra, venha sobre você uma palavra rema, que é aquela palavra revelada. É quando você lê um texto da Bíblia ou ouve um ensinamento e naquele ensinamento todo vem ali um rema, ou seja, uma palavra de Deus específica para você, dentro da área da sua necessidade. Talvez alguns estão precisando de uma bênção de emprego, de trabalho. Talvez outros, uma cura física, uma enfermidade, está precisando de uma cura. Talvez outros estão precisando de uma restauração no casamento, na família. Ou seja, outros talvez na área das finanças. E eu quero falar dessa palavra aqui profeticamente para aqueles que creem. Há um texto na Bíblia que a gente fala, que Deus fala em segundo Crônicas, que fala justamente algo interessante. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que interessante isso aqui. Você vê, interessante isso aqui, é muito interessante. Eu admiro esse texto aqui, não vou ensinar ele na totalidade. Mas se você observar aqui, Deus concede vitória para Josafá sobre os seus inimigos. Mas interessante que é dito, uma pessoa é levantada ali por Deus e diz o seguinte para o povo: vocês precisam crer no Senhor, vosso Deus, porque vocês estarão seguros crendo em Deus. Mas vocês precisam também crer nos seus profetas para prosperar. Você sabia que tem gente que não prospera em nada, mesmo crendo em Deus? Parece uma incoerência falar isso. Mas são pessoas que às vezes elas creem, mas elas têm uma vida só de crítica, de lamento, de murmuração. São pessoas que só veem defeito nos outros, ela não consegue ver nenhuma qualidade em ninguém. Mas ela esquece dela. O assunto não é esse. Não quero fugir daquilo que Deus está me dando para falar, mas isso que esse pequeno comentário faz parte, por quê? Porque se eu ficar só reclamando da vida, só murmurando e querendo achar um culpado por causa de um problema que você esteja enfrentando ou que eu esteja enfrentando, isso não vai chegar a lugar nenhum. Eu preciso me recompor. Eu preciso me levantar. Eu preciso realmente acordar para a realidade e entender que a vida não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então você não pode perder o ânimo. O ânimo. Uma pessoa animada, ela é ativa. Ela às vezes está passando uma luta, uma batalha, mas ela está animada para vencer, para lutar de novo, para começar de novo, ou para recomeçar. Ela não desiste, ela persevera, ela também é persistente. Ela não tem tempo para murmurar, para reclamar, para ficar falando mal dos outros, para ficar fofocando na internet e denegrindo a imagem do próximo na internet, porque ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Então, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Primeira coisa é crer em Deus, é confiar em Deus, é acreditar, porque o impossível é com Deus. Mas o possível, aquilo que está ao nosso alcance, é com a gente.
Então, crer em Deus, em primeiro lugar. Segundo, crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, o texto que eu quero continuar aqui a reflexão, a importância quando você entrega algo para Jesus. Quando você entrega algo nas mãos de Jesus ou para Deus. Em João capítulo 6, do verso 1 até o finalzinho, até o 12 ou 13, até o 13, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. É falado também em outros evangelhos, eu estou lendo João, mas tem Mateus, também Marcos e Lucas. Mas aqui em João ele dá esse relatório aqui para a gente aqui. Jesus, ele subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus estava diante de uma grande multidão que o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Tinha gente de várias famílias, várias pessoas, era uma multidão. Aqui relata 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Interessante que houve a multiplicação de pães e peixes. De repente, após os ensinamentos de Jesus, Jesus viu que aquela grande multidão estava com ele, ouviu os seus ensinamentos e Jesus queria dar algo mais a elas. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? É interessante que Jesus ele trabalha com perguntas. Ele faz perguntas. É interessante quando tem boa pergunta inteligente. É tão bom quando alguém faz uma pergunta para a gente, uma pergunta inteligente, não aquelas perguntas capciosas. Tem pessoas que fazem umas perguntas, mas ela quer uma informação de você, ela faz pergunta para ter uma informação por outros interesses. Essa pergunta às vezes não é muito boa, não. Essa intenção dessa pessoa, né? Mas Jesus, ele perguntava porque ele queria ajudar aquela pessoa. Ele usava perguntas. Onde compraremos pão para estes comerem? Aí diz a Bíblia em João 6,6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amado e amada ouvinte, queridos, antes de a gente fazer um pedido para Deus, antes da gente falar qualquer palavra, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus já sabe o processo, o caminho. Deus já sabe tudo. Mas é importante você orar. É importante você pedir, você agradecer. Nunca esqueça disso. Gratidão em primeiro lugar. Gratidão pela vida. Gratidão pelo ar que respiramos. Gratidão por você ter um teto para morar, uma casa. Ou você mora numa casa, num sobrado, num apartamento, na cidade, no sítio, você tem um cantinho seu aí. Ser grato. Ser grato porque você tem aí a sua comida, você tem ali a sua refeição diária. Ser grato pela água. Já parou para pensar? Você toma banho? Imagina se não tivesse água para a gente tomar banho. Seria horrível, né? Água. Ser grato pela energia elétrica. Você tem energia. Não é verdade? Ser grato em tanta coisa que a gente pode ser grato. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Ela se acostuma com as coisas, ela fica meio no piloto automático e ela esquece de agradecer por essas coisas básicas que são importantes para a nossa vida. É importante falarmos dessa maneira porque existem muitas pessoas ingratas. Não é grata por nada. Então a gratidão se aplica em todos os momentos da nossa vida. Ser grato pela vida. Ser grato por você estar nos ouvindo nesta manhã. Claro, se você está nos ouvindo, tem que agradecer a Deus.
Agradecer pelos transmissores, pela energia elétrica, por tudo que estamos fazendo aqui. Se não tivesse toda essa tecnologia, a internet, sabendo utilizar a internet é uma bênção na internet, né? Então, estamos falando com pessoas, quem está me ouvindo desde o início aqui, pelo rádio principalmente, você, e pela internet, é claro, você ouviu pessoas de várias partes do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Itália e outros, ou seja, e o Brasil, por quê? Por causa a internet faz com que leve essa mensagem para outras pessoas de outras partes toda do Brasil e fora também. Então nós temos que aprender a ser grato a essas coisas também. Se você está conseguindo ouvir a gente aí, por quê? Ou é pelo rádio, para você que está em Curitiba e região metropolitana, você que escuta literalmente pelo aparelho do rádio, seja de casa ou do carro, ou você que está ouvindo dentro do carro, mas através de um aplicativo, através de um dispositivo aí da internet. Não é verdade? Então sermos gratos por isso. Se não tivesse isso, eu não ia falar com você. Não é verdade? Ser grato por mais um dia, por mais um ano. Então que a gente possa, durante todo esse ano, não esquecer da gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a pessoas que nos ajudam, que nos ajudaram, ou você que ajuda alguém, ser grato por ajudar e ser grato por ser ajudado. Então escreva bem grande essa palavra, gratidão, ser grato, ser agradecido. E diante dessa pergunta de Jesus, em João 6, verso 6, onde compraremos pão para esses comerem? Filipe respondeu para Jesus, temos aqui, ele diz assim, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Interessante que ele disse o quê? Filipe respondeu, olha, essa quantidade de dinheiro não é suficiente para comprar os pães, para ajudar esse povo. Não dá. Aí a Bíblia diz em João 6, verso 8, e um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Amados, preste atenção que Jesus fez uma pergunta e através de uma pergunta o Filipe responde de uma maneira e já falou que aquela maneira não seria a ideal para resolver a situação. Mas o outro discípulo André, ouvindo isso, já deu uma outra sugestão. Falou, ó, tem um rapaz aqui. Ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Então ele deu a dica, só que ele falou também, mas que é isso para tantos? Ele estava dizendo, isso aqui não vai dar, é muito pouco. Então você percebe que cada um dos discípulos, desses dois aqui, deram uma informação. Jesus fez uma pergunta e ambos deram uma outra informação. Responderam a pergunta de Jesus, mas disseram, isso aqui é insuficiente. O dinheiro é insuficiente, os pães e peixinhos são poucos. Jesus perguntou e ouviu 2 respostas. Aí Jesus disse o quê? Mandai assentar os homens. Então ele colocou organização, ele organizou ali. Pede para eles se sentarem. Diz a Bíblia que havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000. 5.000. Claro que tinha mais gente do que isso. Tinha as mulheres e crianças e tudo mais, né? Ou seja, Jesus pediu que eles se assentassem. Então eu quero usar essas palavras de Jesus para acalmar o teu coração, meu amado e minha amada. Se assente, acalme. Acalme. Talvez a primeira situação, ou a primeira resposta aqui de Filipe não resolveu o problema. Mas ele teve uma ideia, mas não deu certo. Ele mesmo falou que era pouco para aquela multidão. O André falou também que tinha um rapaz, ele já indicou alguém que tinha, mas aquela quantidade era pouca. E Jesus fala, então se assente. Por isso que eu falei do primeiro texto, crê nos seus profetas. Se você crê que eu sou um profeta para você, então você vai ser abençoado. Primeiro, crer em Deus e nos seus profetas.
que esse ano não vai faltar nada para você. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Posso receber um amém aí? Você concorda com isso? Estou profetizando para você que está me ouvindo. Independente do seu nível de fé, se você ouve, essa mensagem é para você. Não tenha dúvida. Ok? Não faltará. Deus proverá tudo que você vai precisar para este ano de 2024. Então acalma o teu coração. Deus proverá. A Bíblia diz que aqueles 5 pães e 2 peixes foi colocado agora na mão de Jeová Jireh, Deus provedor, nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Enquanto estava na mão daquele jovem, daquele garoto, daquele rapaz, eram apenas 5 pães e 2 peixes. Mas aquela ali foi a semente. Preste atenção nesse código. A semente. Não coma a semente. Semeie a semente, porque a colheita vai ser grande nesse ano de 2024. Está entendendo? Isso aqui é profético e funciona só para quem crê. Ok? Assentaram-se então aqueles homens, 5.000, em grupos. E Jesus tomou os pães. Você veja bem que agora os pães que estavam na mão de um rapaz que não foi egoísta. Aquele rapaz ou aquele garoto que seja, ele foi generoso. Se ele fosse egoísta, ele poderia pensar, eu vou comer o lanche aqui com a minha família e os demais, que se virem. Por que eles não trouxeram? Por que eles não trouxeram lanche como eu? Não tem gente assim que pensa desse jeito? Esse garoto não pensou isso, claro. Estou fazendo uma conjectura. Se ele pensasse, ele tinha perdido e se abençoado. Simplesmente. Ok? Você está entendendo o que eu estou falando? Se você está me assistindo, me ouvindo ao vivo, posso ouvir um amém de você? Se você tem o WhatsApp aí, manda. Posso receber o teu amém? Você está recebendo? Você está crendo? E se você está ouvindo essa mensagem pelo nosso canal no YouTube, escreva o seu amém, porque amém significa assim seja. Amém, você está concordando com a voz do profeta. Então por isso você tem que tomar cuidado para não dizer amém para tudo também, né? Então preste atenção na palavra. Então agora aqueles pães estavam nas mãos do Todo-Poderoso. Mas aquele garoto, se ele fosse egoísta, como muitas pessoas são, tem gente que fala assim, eu vou cuidar da minha vida, da minha família, os outros que, não vou nem falar a palavra, os outros que se virem. Você notou que tem gente que elas não dão a mínima para algum problema, porque ela fala, esse problema não é meu. Mas daí quando aquele mesmo problema chega na casa dela, daí ela fica em desespero. Você já notou? Sabe aquela pessoa, isso aí não é comigo, fulano que se vire, o pastor que se vire, não sei o quê. Mas daí quando chega na vida dela, fala, meu Deus do céu, agora chegou, agora a água bateu no meu pescoço, e agora? É ou não é? Preste atenção no que Deus está falando, hein? Isso é forte, hein? Isso aqui é profético. Neste momento, para quem está me assistindo ao vivo, estamos recebendo muito amém de várias partes de Curitiba, do Paraná, do Brasil e fora também. Muita gente recebendo a palavra. Rebaxê laramachia. Oh, aleluia. Receba, meu amado e minha amada que está aceitando esta palavra profética. Receba um renovo espiritual. Receba uma unção do Espírito Santo, uma unção especial para este ano de 2024 na sua vida. Uma unção que vai te colocar você no novo nível espiritual. Aleluia! Em um novo nível espiritual para vencer nessa nova dimensão que Deus vai te colocar, nesse novo nível. Receba o teu milagre. Receba a tua provisão. Aleluia, aleluia. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. Jesus agora com os 5 pães e 2 peixes nas suas mãos, sabe o que ele fez? Olha o que Jesus faz. Vamos aprender com Jesus.
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, olha só, ele deu graças. Jesus deu graça, minha gente. Se Jesus fez isso, nós temos que aprender com Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Todo-Poderoso. Jesus deu graças. Aleluia. Ele não pediu, não consta que ele pediu que houvesse uma multiplicação. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele deu graças, ele foi grato, ele teve gratidão, ele agradeceu por aqueles pães e peixes. E quando ele começa a dar graças, ele começa então a repartir aqueles pães primeiro com os discípulos, que era a sua equipe. Ele deu para os seus discípulos. Aí os discípulos pegaram e começaram a dar para os grupos de pessoas. Primeiro Jesus entregou a multiplicação aos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, ou seja, Jesus disse para os seus discípulos, todo mundo comeu, ficaram satisfeitos, e Jesus disse, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aprenda com Jesus. Deus não quer desperdício. Esse é um código espiritual. Jesus disse, olha, agora pegue tudo que ainda tem. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Entendeu? 12. Quero ser profeta na sua vida. Hoje totalmente profético. 12 meses. Não vai faltar nada para você. Creia nesta palavra, faça a coisa certa, obedeça os princípios da palavra de Deus, seja honesto nos seus negócios e Deus te prosperará neste ano de 2024. E eu concluo dizendo, seja um semeador no ministério Agindo Deus, quem impedirá. Aproveite que você está no primeiro mês. Todos os meses, faça um propósito com Deus. Você que não pôde fazer esse propósito o ano passado, renove. Você que já fez, renove o seu propósito com Deus. Todos os meses, você plantar uma semente. Essa semente vai representar os seus 5 pães e 2 peixes. Coloque no ministério Agindo Deus. Plante essa semente com fé. E se você crê no que eu estou ensinando, que está na palavra, e você crê que é para você, pratique esse princípio. Semeie. E Deus proverá. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa grande revelação e que a unção da abundância e da prosperidade do Senhor seja sobre todos que ouviram, creram, receberam e vão colocar em prática o princípio de plantar a semente, não comer a semente, e que a abundância do Senhor seja sobre este lar, esta casa e esta família. E já colocamos todos os pedidos que chegaram para nós hoje no altar da oração, crendo na vitória e já te agradecendo pelo milagre, em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.